Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 27 de junho. Hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. Naquele tempo, disse Jesus aos mestres da lei e aos fariseus: Escutai-me. Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, ele não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu? E quando ele a encontra, ele não a coloca sobre seu ombro e, alegre, feliz, regressa para casa e reúne os seus amigos, dizendo: Vinde celebrar comigo, que eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Por isso também eu vos digo: há mais alegria no céu quando um só pecador entra do que quando 99 entram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Uma solenidade muito querida para o nosso povo, porque ela não especula racionalmente uma devoção, mas ela inspira emoção, sentimento, suavidade e mistério. Por isso, na primeira leitura do profeta Ezequiel, hoje, ele já vai recordar que é o próprio Senhor que virá para congregar as suas ovelhas que os pastores deixaram perder, porque os pastores estavam tão envolvidos em suas preocupações pessoais, em seus interesses pessoais, que eles acabaram deixando as ovelhas se perderem. E as ovelhas se dispersaram por culpa dos pastores. O próprio Senhor então diz: Eis que eu virei, e virei congregar as minhas ovelhas. Irei congregá-la de todas as nações. Irei enfaixar as feridas, irei fortalecer as fracas, irei levá-las e conduzi-las para serem apacentadas num lugar de muita comida. E eu as apacentarei segundo a lei do meu coração. Porque às vezes os pastores estão preocupados com a lã e a carne da ovelha, mas não com a ovelha. E isto é cruel. É cruel quando os pastores estão mais preocupados com a lã e a carne da ovelha do que com a própria ovelha. Por isso o Senhor vai dizer: eu mesmo virei para congregar as minhas ovelhas de todas as nações. Irei conduzi-las para pastagens ricas, onde elas poderão repousar, porque eu serei o seu pastor, segundo a lei do meu coração. É dentro deste espírito, então, de congregar, de pastorear e de cuidar das ovelhas, que Jesus vai dizer aos mestres da lei e aos fariseus, estritamente rígidos, rigoristas, legalistas, puritanos, e que às vezes, com as boas intenções da sua rigidez e do seu rigorismo, eles acabavam ferindo também a caridade, a lei pela lei. E eles também não se preocupavam com a ovelha que estava perdida. Eles também estavam mais preocupados com as moedas que caíam nos cofres do que com as ovelhas. E às vezes até preconceituosamente dizia que estas ovelhas estavam distante do Senhor e eram malditas, eram pecadoras. Esta ideologia penetrou no coração deles e na consciência deles de tal modo que eles já não conseguiam mais pastorear, e sim administrar. Nós, pastores, não fomos convocados para sermos administradores e nem gestores de pessoas, mas nós fomos convidados para sermos pastores. Pastores que doam as suas vidas, que doam os seus tempos, que doam as coisas mais importantes que têm, para que a ovelha se alimente, para que a ovelha viva. Porque a ovelha fora resgatada pelo sangue de Cristo e as ovelhas pertencem a Cristo. É Cristo que morreu para que as ovelhas tivessem vida. É Cristo que banhou e salvou as ovelhas com o poder de seu sangue. E o que cabe então aos pastores é justamente serem fiéis no seu pastoreio, de conduzir as suas ovelhas, que estão sob os seus cuidados, porque as ovelhas pertencem a Cristo. Cada homem e cada mulher nascido numa pia batismal pertence ao Senhor, pertence a Cristo.
Por isso Jesus chama a atenção dos mestres da lei e dos fariseus, que mesmo bem intencionados, não conseguiam mais pastorear o povo de Deus. E isso é horrível, porque quando isso acontece, nós convertemos a igreja tão somente numa instituição humana, num sindicato, num clube de recreação ou num clube de ofertas de necessidades religiosas, de tal modo que os pastores passam a se compreender somente como gestores de pessoa, administradores de empresa e não como pastores. Pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração. Por isso Jesus vai dizer aos insensíveis mestres da lei e aos fariseus: há mais alegria no céu quando um pecador se converte do que quando entram 99 perfeitos. E é interessante que Jesus começa a chamar a atenção usando esta figura de linguagem tão bonita e tão singela de um pastor que tem 100 ovelhas, perde uma, ele deixa uma delas, ele deixa as 99 no deserto e sai para buscar aquela que está perdida. Ele sai da sua acomodação, ele sai da sua estrutura, ele sai do seu modo de pensar utilitarista e ele vai mergulhar num caminho de busca daqueles que estavam perdidos, daquelas que estavam feridas. Aqui está o grande magistério de Jesus para os pastores de todos os tempos: serem pastores da igreja, serem pastores para as ovelhas, e não gestores de pessoas, e não administradores de empresas, e não tão somente gestores, mas pastores, e pastores segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. E na carta aos Romanos, o apóstolo vai recordar e vai renovar esta mística em minha vida e em sua vida também, de que Jesus é o bom pastor, Jesus é o verdadeiro pastor, e nós somos pastores cooperadores, cooperadores do Papa, cooperadores na missão dos bispos, mas somos pastores cooperadores para zelar e cuidar das ovelhas de Jesus de Nazaré. E as ovelhas podem estar cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a carta aos Romanos, essa segunda carta que nós refletimos nesta manhã da solenidade do coração de Jesus, é o pastoreio de Jesus. Ele é o pastor e nós somos o seu rebanho. E necessitamos novamente ouvir a sua voz. Necessitamos novamente nos deixarmos conduzir pela sua voz. Porque mesmo como pastores, nós também podemos nos desencaminhar. E às vezes nós também nos convertemos em ovelhas perdidas, porque nós também pertencemos ao rebanho do Senhor. Somos pastores, mas também somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas nós também podemos nos perder, porque o mundo nos atrai com tantas ideias, com tantas palavras, com tantas ilusões, com tantas seduções, que nós também acabamos como ovelhas perdidas. Eu e você. Todos nós experimentamos esta fase de nossa vida, onde nós também, como aquela ovelha perdida, nós também nos desencaminhamos. Nós também nos apartamos do rebanho. Por isso, que o Senhor então venha nos resgatar. Que o Senhor venha nos colocar no seu ombro e, feliz e alegre, nos conduzir novamente para o seio do seu rebanho. E que nos leve a pastorear nas veredas eternas, que é o seu próprio coração. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.